anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme Mateus. Glória A vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não pensem vocês que eu vim abolir a lei e os profetas. Eu não vim abolir, mas eu vim para dar-lhes o pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra passem, nenhuma só palavra, nenhuma vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Eu vos digo, se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu de juízo. Quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o seu irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, e aí te lembrardes que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferenda aí diante do altar, e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão, o adversário te entregará ao juiz. O juiz te entregará ao oficial de justiça e tu serás jogado na prisão. Em verdade eu te digo, daí não sairás enquanto não pagardes o último centavo. Ouvistes o que foi dito: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o teu olho direito é para ti ocasião de pecado, arranca-o e joga-o fora. De fato, é melhor perder um de teus membros do que todo o teu corpo ser jogado na giena. Se a tua mão direita é para ti ocasião de pecado, corta e joga para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ir para o inferno. Foi dito também: quem divorciar de sua mulher, dê-lhe uma certidão de divórcio. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se divorcia da sua mulher, a não ser por motivo de união irregular, faz com que ela se torne adúltera também. E quem se casa com a mulher divorciada comete adultério. Vós ouvistes também o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás os teus juramentos feitos ao Senhor. Eu, porém, vos digo, não jureis de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o suporte onde apoia os seus pés, e nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não jureis tampouco pela tua cabeça, porque tu não podes tornar branco ou preto um só fio de cabelo. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Tudo o que for além disso vem do maligno. Amados irmãos e irmãs, essa é a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Estamos caminhando para a Quaresma, e como eu conversava com o Leandro um pouco antes da celebração, se a gente começa a prestar atenção esses domingos, né, a liturgia já vai conduzindo a gente para uma visão de arrependimento. Domingo passado, por exemplo, as leituras
exigiam de nós, da gente sair um pouco das coisas que são superficial e a gente ir com todo o nosso coração diante de Deus. Era lido para nós o trecho de Isaías 58, e o reverendo lembrava aqui também, né, de Amós capítulo 5, né, de vários outros textos, né, onde o próprio Deus chegou a expressar pela boca do profeta que ele detestava o culto daquele povo, porque era um culto que era feito com os lábios, né? Eu lembrava também de Isaías capítulo 7, se eu não me engano, aonde o próprio Deus dizia que não aceitava as palavras que aquelas pessoas traziam no culto. Então daí a gente fazia um olhar para o nosso culto, né? Como que é o nosso culto diante de Deus? Será que o nosso culto ele não está priorizando mais as coisas superficiais, né? As coisas materiais? Porque a gente tem que honrar o lugar, o espaço sagrado, sim, né? O altar, a gente tem que honrar uma veste, né, que a gente usa num culto, a gente tem que, né, ter o respeito pelas coisas de Deus, mas a nossa religião não pode ser só isso, né? Porque daqui a pouco, se eu pegar e tiver, sei lá, umas 50 quadros de Maria, eu vou ser salvo, né? Se eu tiver, mas aí não, mas aí eu rezo também, eu vou rezar um rosário todo dia, né? E rezo o rosário todo dia. Mas o que essa oração está fazendo na minha vida, né? Essa oração está me transformando, essa oração está me aproximando de Deus, ou está me afastando das pessoas, está me afastando do próprio Deus, né? A gente vê com frequência, eu mesmo fui assim, né? Eu precisei levar muita bordoada, né, da vida e de Deus mesmo, né, o próprio Deus, para mim entender que a minha oração, se ela está me afastando das pessoas, então alguma coisa errada ali está, né? E com frequência a gente vê pessoas ali e anda até mesmo para a rua e vai rezando, né? Não consegue falar um bom dia para as pessoas. Às vezes a pessoa pede, né, fala um bom dia para ele na rua, ele já faz assim e vira para lá. Até mostra o texto, rezando aqui, né? Então, mas está transformando mesmo de fato a vida? Como que é a vida depois dentro da casa? Né? Como que é o relacionamento com a família depois? Como que é o relacionamento no trabalho? Né? Aí se reza um monte, né? E até tem uma frase que chega a ser cruel, né? Muita fé, fé é demais, né? Não é que tem fé, tem um exagero, tem algo que não está legal, algo que... E daí chega no trabalho, faz mal feito o trabalho, reclama de Deus e do mundo, se envolve com fofoca, faz fofoca dos outros, gera intriga, né? Fica provocando guerra de grupinhos, né, de panelinhas, e tem o visitador das panelinhas, né? E se tem uma coisa pior que possa ter numa empresa, num grupo, numa igreja, são as panelinhas. Mas pior ainda é o visitador das panelinhas. Porque o visitador das panelinhas, assim, ele chega na panelinha do Leandro aqui, e ele escuta ti da panelinha de lá, ti aqui, aí ele só aqui assim, eu vou ali tomar uma água. Aí ele vai lá, toma uma aguinha ali, aí ele dá uma desviada, vem aqui pra panelinha do Pedro aqui. Ô Pedro, você sabe que tá rolando outra panelinha lá? Aí o Pedro já fala assim, mas eu vou falar com esse cidadão aí, não sei o quê. Aí esse aqui já falou que vai pegar o outro ali, daí eu falo, peraí que eu vou tomar um cafezinho ali. Foi lá, tomou um cafezinho ali, chega na panelinha da Nice, né? Ele, que briga lá, depois o fulano falou que vai pegar o outro ali, né? Então, gente, o visitador das panelinhas, né? Só que de manhã, muitas vezes, o cidadão está lá, né? Mas, e pior ainda, né? Às vezes uma pessoa chega, pede uma ajuda, né? Diz que não tem nada a ver com isso, né? Não é isso que se cantava há muito tempo atrás? Seu nome é Jesus Cristo e passa fome, não é isso? A gente às vezes passa desapercebido, né? E não está nem aí muitas vezes, né? Com a pessoa que sofre, com a pessoa que... Então não é uma oração autêntica. E ali no caso dos israelitas, a gente via isso, né? O profeta está profetizando
lá na leitura do domingo passado, ele está profetizando contra essas coisas. Vocês rezam bastante, vocês falam palavras bonitas, né? A gente vai em cultos hoje, que é a coisa mais linda do mundo, né? A gente chora, tão lindo que é, maravilhoso. Acaba o culto maravilhoso, acabou maravilhoso. É cada um por si, Deus por todos e salve-se quem puder, né? Tem celebrações eucarísticas que a gente né, fala o Senhor, vai, em vez de falar o Senhor vos acompanhe no final, a gente precisa gritar alto, né, que o Senhor vos alcance, né? Que acabou a missa, graças a Deus, né? Eu estou livre, cumpri com o meu compromisso, com o meu preceito. Por que eu estou lembrando Isaías 58? Estou lembrando Amós capítulo 5, onde Deus fala que odiava o culto das pessoas. Porque Jesus vai na mesma linha, gente. Se a gente pega o capítulo 5, o capítulo 6 e o capítulo 7 de Mateus, hoje nós lemos um pequeno trecho do capítulo 5, né? Mas todo ele, né? Já começava lá há 3 domingos atrás, né? As bem-aventuranças, né? Quem é a pessoa feliz? A pessoa feliz é a pessoa humilde, a pessoa que é mansa, a pessoa que está aflita, mas confia em Deus, né? A pessoa que está passando por dificuldade, não que a pessoa que está sofrendo é feliz, não é isso. É a pessoa que, mesmo sofrendo, confia em Deus. É esse que Jesus chama de bem-aventurado, né? E não deixa de fazer as coisas que agradam a Deus, né? As pessoas que têm fome e sede de justiça, né? As pessoas que não gostam de ver coisa errada, as pessoas que querem ver as coisas acontecendo, os misericordiosos, né? Aqueles que têm misericórdia dos outros, esses são pessoas felizes, né? E hoje também o salmo de resposta, né, da primeira leitura fala que é feliz aquele homem que anda sem pecado no seu caminho, né? E a gente pode, lendo a frase, a gente cair nesses extremos também de puritanismo, né? Eu faço tudo certinho, né? Eu estou certo, o irmão não está, né? Então chicoteia ele, né? eu sou da ortodoxia, né? Então a gente pega, mata o herege, né? Então a gente pode cair nesse extremo de puritanismo, mas andar sem pecado, buscar a santidade, né? Como eu disse em domingos anteriores, né? Não somos nós que nos fazemos santos, gente. É Deus que faz os santos. É Deus que nos dá, é a graça de Deus que nos santifica, né? A graça de Deus nos salva, né? A graça de Deus em Jesus Cristo nos salva, ela nos justifica, nos torna justo, porque nós não temos justiça própria, nós precisamos da graça e da misericórdia de Deus, é Ele que transforma a gente, né? E a santidade também é o Espírito de Deus que realiza em nós, né? Você não vai ver nenhum santo falando assim, eu sou santo, né? Pode escrever que eu vou ficar lá no altar da igreja, lá, vai ficar minha estátua lá no altar da igreja. Nenhum desses homens falaram assim, né? Mas eles buscavam a santidade. O que é a santidade, né? É ficar lá o santinho, lá né? Virar uma estátua na igreja? Não. A santidade é a gente viver o nosso dia a dia dessa forma, confiando em Deus, fazendo as coisas que agradam a Deus, né? Procurando fazer as coisas que não prejudiquem o próximo, que não prejudiquem a nós mesmos, né? Viver com saúde, com sanidade. Isso é ser santo. A palavra santo significa isso, aquele que está são, né? Até vem a palavra, né? São Francisco, são. Uma pessoa sadia, saudável, né? Não esquizoide, né? Tem pessoas que têm a vocação de viver uma vida mais quieto, mais isolado, mas precisa ver se isso aí não é um transtorno de esquizoide, de gente que não gosta de gente, que precisa né, ficar ali escondido. Mas tem gente que tem uma vida de oração maior, gosta disso, mas precisa ver se realmente não é só para aparecer, né? Não é só para fazer um teatro, né? Porque a hipocrisia é isso, gente, é teatro, né? Vem de hipócritas, né? Hipócrites, né? É você vestir uma máscara, né? É você fazer um show, né? O show da fé, sei lá, né?
Não estou atacando nada, mas será que é isso que importa, né? A aparência? E Jesus está indo para o mesmo lado. Se a gente fosse resumir o que Jesus está dizendo que é mais importante na lei, a gente seguir a lei, a ferro e fogo, com visão cega, ou a gente ter a lei dentro de nós, né? O que Jesus está falando, que o mais importante na lei de Deus, né, das coisas que a gente faz para Deus, né, são coisas que a nossa motivação está correta, né, a intenção do nosso coração está reto, o desejo do nosso coração é reto, né? O que é intenção? É toda aquela força de dentro da gente que nos coloca para fora, para um foco. Então, se o nosso foco é agradar a Deus, se o nosso foco é fazer as coisas para Deus, né? E a gente, o nosso interior se encaminha para isso, né? Espontaneamente, né? Então a gente está vivendo aquilo que Jesus está exigindo, que os profetas exigiam, né? Se o nosso desejo ele está afinado, né, com os desejos de Deus, porque não dá para tocar uma música se um violão tiver afinado e outro desafinado, né? Então só posso tocar a mesma música que o irmão toca se os dois instrumentos tiverem afinado igual, né? Ah, tá meio tom do diapasão. Ou você sobe meio tom pro diapasão, ou você desce meio tom A gente tem que entrar no acordo, não é isso? Então, a gente tem entrado de acordo com Deus, né? É reto, né? É justo, né? Diante de Deus aquilo que eu estou fazendo, né? Ah, não bate com a vontade de Deus, então está destoando de tudo, está desafinado, fica feio, né? Fica feio, e as coisas feias não entram no céu, né? O que é coisa feia? Coisa que está fora de afinação, né? Está fora da harmonia com Deus. E o nosso desejo, a nossa vontade, qual que é? É fazer o bem para mim, né? Para me promover, coisa egoísta, né? Ou é a vontade de Deus? Então, esses domingos que estão nos encaminhando para a quaresma, está chamando essa atenção. Aonde é que está a nossa religiosidade? Né? Nós vivemos uma falsa religiosidade ou a gente vive a verdadeira virtude da religião? Essas leituras, os profetas vão questionar Israel o tempo todo disso, e Jesus também está indo para essa linha. O que é a falsa religiosidade? A gente falou domingo passado. Essas coisas, esse vestir uma roupa bonita, esse vestir, mesmo nós que somos reverendos, vestir uma camisa diferente, vestir uma túnica diferente, só porque é diferente, né? Só porque é legal, né? Eu vou na igreja, eu vou me arrumar dessa forma porque eu quero me aparecer, né? Eu vou dar uma oferta pro irmão que está precisando e já vou até levantar a nota, né? Vou pegar a nota de dinheiro que eu vou dar para ele e vou levantar assim, né? Eu fui numa igreja uma vez que a pessoa pediu ajuda para uma passagem de ônibus e a pessoa lá na frente fazia assim, erguia-se o dinheiro, estou ajudando na passagem do ônibus do meu irmão ali. Gente, isso é humilhar a pessoa, isso é expor a pessoa. E pior, né? Vejam todos como eu sou caridoso, né? Se a gente pega outras passagens, né? A pessoa que toca trombeta, né? Quando vai oferecer uma oferta diante do altar, né? O que significa tocar uma trombeta? Né? Lá em Israel, as pessoas tocam o shofar, né? Esse shofar, ele serve para chamar o povo, né? Para chamar o povo, para reunir o povo, e ele também serve para avisar alguma coisa, anunciar alguma coisa. Então quer dizer, o negócio estava tão feio, né? E quando o camarada ia dar uma oferta no altar, ele tocava algo para avisar, olha, vejam todos, olha o que eu estou fazendo, né? Então, olha como eu faço parte do coral, irmão. Né?
eu vou na igreja, eu faço parte do coral, né? Como se, né? E ainda tem a ousadia, né? De passar perto dos outros assim ainda, né? Paz de Cristo, irmão. É assim mesmo, é assim, né? Paz de Cristo. E ainda faz assim ainda, né? Ainda limpa ainda, né, irmão? Né? Porque eu faço parte do coral, não, porque eu sou do rosário, da madrugada, e nada contra. Tem que rezar mesmo. Bastante, sim. Mas para quê? Para quem? É para mim? É para mim que eu faço, né? Para que as pessoas vejam, olhem como eu sou religioso, como eu rezo, né? E ainda vou fazer, a gente vai lá fazer uma reunião de oração, né? A pessoa ainda já começa todo imponente, ainda. Vamos fazer uma oração. Oh Deus, oh, nossa, pelo amor de Deus, gente, né? A gente tem que fazer, tem que ser um impulso natural, tem que ser um impulso de amor a Deus. E aí que vem toda essa passagem que a gente leu no Evangelho. É esse o sentido, né? Aquele que diz que eu sigo o mandamento, não adulterarás, né? Está escrito ali. Ah, eu estou de boa porque eu não arrumo outra mulher, ou a mulher pode dizer, eu não arrumo outro homem, né? Mas fica pensando, né? Então lá dentro da pessoa, a pessoa não vive aquilo que ela faz por fora. Lá dentro é um poço de pecado, né? Ah, eu nunca roubei na minha vida. Não, mas tem inveja do outro, né? A inveja já é um trampolim pro roubo, sabia disso? Porque eu tô querendo o que é do outro. Como que pode, né? O Leandro tem tal coisa, né? Que absurdo. Né? Quer dizer que se pudesse, se fosse liberado roubar, se não desse cadeia, né? Com certeza essa pessoa ia pensar e fazer. Pensa comigo, se tivesse uma lei na justiça, se não tivesse, né, as nossas mães fizeram o favor de nos assustar desde pequeno, né? Quem faz coisa errada vai pro inferno, né? O capeta vai lá te cutucar com tridente, você vai queimar você no tajo ali, né? Então, se a gente não tivesse o medo da religião, se a gente não tivesse o medo de ficar sujo na sociedade, né? Se fosse, né, largado por nós, eu fico pensando, quantos desses que falam assim, eu nunca roubei na minha vida, né? Não teria roubado? Porque na verdade o cara não tem medo de fazer o que é errado. Ele tem medo de ficar manchado, das pessoas falarem se esse cara faz errado. Não é uma inversão das coisas? Então é isso, né? Aquele que faz isso vai ser jogado no fogo do inferno. A gente viu isso por 2 vezes aí nesse texto, né? O que é o inferno, né? O inferno, a palavra que está no Novo Testamento, né, é a hiena, né? O Gimihon, né? O que é isso? Era o lixão de Jerusalém. Então, ou seja, quem faz essas coisas só presta para ser jogado fora, né? Jogava fora, o que eles faziam com o lixo? Eles queimavam, né? Então era um grande aterro, vamos dizer assim, sanitário, tudo cheio de fogo, né? Então aí fizeram essa ideia do inferno lá com o capeta, lá no meio do fogo. Não, mas o que o fogo faz com o lixo, né? Antigamente a gente fazia a mesma coisa, a gente fazia lá um monte ali, né? Ia jogando as coisas fora, daí quando ficava uma certa altura, a gente queimava, não é isso? Para que o fogo serve? Para queimar o que? O lixo. Então quem em si, né, o que a Bíblia está dizendo para nós? Né? Que o hipócrita, aquele que só faz as coisas que é certo para não ser taxado como gente, aquele que está fazendo as coisas boas só para ser visto, aquele que está fazendo as coisas boas, né, e não faz nada de bom, mas também não faço nada de errado, meu, né? Não ajudo, mas também não atrapalho. Não, esse aí também está invertendo valores, né? Eu não faço o que é errado, mas é porque para conservar a minha imagem bonita, né? É para mim, não é porque eu guardo as leis de trânsito, não é porque é justo guardar a lei de trânsito e eu quero ferir outras pessoas. Eu guardo a lei de trânsito porque senão o guarda vem, me multa, eu tenho que pagar. É para mim que eu guardo a lei de trânsito. Não tenho uma preocupação social, uma preocupação com as pessoas, né?
Então essas pessoas, a Bíblia está dizendo, isso aí é coisa de lixo. A hipocrisia é lixo. O hipócrita, ele vira um lixo. Estou falando palavras pesadas, mas é. E ele serve o quê? Para ser jogado no lixão e ser queimado. E para inexistência. O que é inexistência? Vai deixar de existir. Nós não precisamos dessas coisas. Ah, mas Deus faz isso. Deus não faz isso, é a gente que faz. É a gente que vai se encaminhando para essas coisas. É a gente que vai perdendo o valor das coisas. A gente que vai invertendo o valor das coisas. E daí a gente se vê numa situação que não tem saída mais. A palavra traz isso aí, né? Traz para dentro de você que você precisa tomar as decisões, não porque você vai ser julgado ou porque você vai para o inferno, mas porque é o correto e certo fazer. Né? Porque é o correto e o certo a fazer. Então é o que a gente tem na primeira leitura, né, de hoje, né, que é o Eclesiástico capítulo 15, que é o Eclesiástico é um livro deuterocanônico, e ele serve para lição para a gente. E a gente vê ali, né? Deus termina dizendo assim, Deus não deu licença para ninguém pecar. Mas também não vai impedir a gente da gente escolher as coisas. Né? A escolha é nossa. O que a gente prefere fazer? A gente prefere vestir uma fantasia de santidade, uma fantasia né? e viver ali de qualquer jeito lá dentro ali. A gente prefere fazer as coisas que são justas, porque são justas. Né? Não porque eu vou me prejudicar se eu não fazer. Né? O que a gente escolhe? A gente tem algo que o povo da antiga aliança não tem, que é a graça de Deus. Quando eu me decido de fazer as coisas segundo a vontade de Deus, sozinho eu não vou conseguir mesmo. Porque é a nossa natureza pecaminosa, né? Ser egoísta, fazer as coisas para mim, né? Procurar adoração para mim, né? O louvor que seja para mim, né? E às vezes a gente põe até no culto isso, Deus é para mim, né? Deus é meu Deus, né? Eu não sou dele, ele é meu, né? Então, a gente tem essa tendência, mas o que faz a gente viver uma vida reta diante de Deus? Né? Com intenções, motivações, desejos, vontade, né? Retas diante de Deus. A graça de Deus. Né? Sem a graça de Deus, a gente vai caminhar para o Guinerron. A gente vai caminhar para a não existência, para o lixão. A gente não foi criado para isso, a gente foi criado para a vida. Quem é que nos transforma? É a graça de Deus. Né? Eu repito, a graça de Deus nos salva, a graça de Deus nos justifica, a graça de Deus traz santidade para a nossa vida. Né? Quem é que vai fazer a gente caminhar, né, sem pecado, progredir na lei de Deus, ser feliz com as bem-aventuranças que Jesus coloca para nós no Evangelho, né? Uma vida com justiça, uma vida com misericórdia, uma vida com paz com todos, uma vida de reconciliados com Deus e reconciliados com o próximo. É somente o Espírito Santo, somente a graça de Deus. Somente a graça de Deus na nossa vida. Então é por isso que a gente precisa buscar oração, não porque a gente já é santo, mas porque a gente precisa da graça de Deus. Ah, mas você reza, por que você reza? Porque eu preciso da graça de Deus. Né? Por que você agradece a Deus? Porque Deus me deu a graça e está dando tudo certo, então eu sou grato a Deus. Né? Ah, mas por que você vai rezar agora de noite, antes de dormir? Porque eu preciso da graça de Deus. Né? Eu não sou melhor que o Leandro. Né? E se abusar, eu viro o pior de todos os homens. Mas a graça de Deus me ajuda, me transforma, e é por isso que eu rezo, por isso que eu busco Deus. Por isso que eu busco Deus na madrugada, é por isso que nós vamos entrar agora na quaresma, por isso que a gente precisa fazer jejum. Né? Não é para obrigar Deus a trazer graças para nós. Né? Tem grupos, né, que pensam assim, não, vamos fazer um jejum aqui, porque aí a gente vai, então é guerra, então é greve de fome diante de Deus. Né? Aí Deus fala assim, meu Deus, né, ele é Deus, né? Ele não vai falar assim, né, por mim mesmo, né? Eu acho que eu vou abençoar esse homem aí, porque senão vai morrer, aí vai faltar um pai de família ali, não recebe a bênção.
Mas para com, com essa judiação do seu corpo. Né? A gente jejua para disciplinar a gente. A gente precisa do jejum. Né? A gente precisa. Né? E precisa vir a quaresma. Né? Porque a gente é fraco, a gente precisa. Né? Que as coisas lembrem a nós que a gente precisa perdoar as pessoas, que a gente precisa se reconciliar com as pessoas, que a gente precisa ter uma vida mais equilibrada, com jejum, que a gente precisa rezar, né? Que a gente precisa se converter, é a gente que precisa. Né? Deus não precisa nem dos nossos louvores. Né? Se a gente louvar Ele, e se a gente não louvar Ele, Ele não vai deixar de ser Deus. Né? Se a gente glorificar Ele ou não glorificar Ele, se a gente decidir que vai virar ateu, Deus continua sendo Deus. A gente não. A gente vai se definhando. Né? Então é por isso que eu termino com essas palavras que a gente rezou no Salmo responsorial de hoje. É feliz o homem sem pecado em seu caminho, que na lei do Senhor Deus vai progredindo. Nós precisamos progredir a cada dia. Como diz o apóstolo, crescei na graça e no conhecimento de Deus. Então que a gente possa progredir todos os dias. E que o Espírito Santo de Deus possa trazer no nosso coração, né, a renovação do nosso interior, que Ele possa nos fazer homens e mulheres novos, com corações novos, corações transformados, né, que tenha a lei de Deus lá dentro, gravado lá dentro, não fora de nós. Que Ele possa fazer da nossa vida, você que nos ouve por essa live, Ele possa fazer da sua vida também uma vida reta, uma vida com desejos retos, com motivações retas, com intenções retas, com uma vontade reta diante de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.